Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Live Performance TV, o programa de desenvolvimento humano para quem procura transformação para a sua vida. No episódio desta semana eu vou falar sobre aquilo que tem sido um componente ou uma ferramenta que eu utilizo com frequência e desde muito cedo na minha vida e que me tem permitido, objetivamente, não só atrair mais rapidamente a realidade que eu desejo, mas como também aumentar aquilo que é a percepção de valor em relação às outras pessoas, em relação àquilo que é o meu trabalho, em relação àquilo que é a minha imagem, em relação a quem eu sou como pessoa. E que tem a ver precisamente sobre o valor que cada um de nós vende aos outros. Eu penso que uma das coisas mais importantes que nós temos que perceber é que nada acontece por acaso. Tudo aquilo que nós colhemos na nossa vida é de alguma forma aquilo que nós semeamos. E no futuro eu irei falar precisamente sobre isto, de nós colhemos o que semeamos. E uma das coisas que eu aprendi desde muito cedo foi que a minha imagem, aquilo que era o meu valor, tanto em termos da parte de vestuário, a minha parte de conhecimento geral, de cultura, a minha parte também académica, a minha parte de comunicação, da maneira como eu falo, a maneira como eu ando, a maneira como eu me vou portando, a minha postura corporal, tudo isso acabava por ter um impacto naquilo que é chamado o meu valor pessoal. E a mesma coisa acontece também com o meu valor profissional. Se vocês reparam, eu tento sempre ter o máximo de cuidado em todas as semanas quando gravo um episódio para estar com uma boa imagem e que de alguma forma venda, entre aspas, ou que aumente de alguma forma o meu valor profissional. Isto porque não adianta eu estar aqui, por exemplo, a trazer um conteúdo valiosíssimo, um conteúdo extremamente importante e que vocês, colocando em prática, têm resultados nas vossas vidas, se eu não tivesse também um valor enquanto pessoa e que esse valor fosse compatível com a informação que eu estava a passar. Então, uma das coisas que eu sempre tive como princípio foi: eu nunca saio de casa, e mesmo em casa, e isto é uma coisa que é recorrente, eu nunca saio para lado nenhum sem estar no meu melhor possível. O meu valor pessoal, o valor que de alguma forma é-me transmitido quando eu olho para o espelho, tem que estar de acordo com aquilo que são as minhas ambições, aquilo que são as minhas motivações e aquilo que são os meus objetivos na vida. Vamos supor que eu quero ser um empresário de sucesso, eu não posso vestir de camiseta ou t-shirt, como se fala na Europa, e calça jeans. Isso, obviamente, que não está a condizer com aquilo que eu quero atrair para a minha vida, aquilo que eu quero que seja o meu destino. Mas se nós pensarmos num fato e gravata, ou terno e gravata para quem está no Brasil, nós já conseguimos imediatamente pensar que existe uma associação de rigor, de cuidado dessa pessoa, desse valor que está a ser passado pela minha imagem, por exemplo, de vestuário, para aquilo que eu quero. Então, quando eu vou atender um cliente, por exemplo, eu tento sempre estar numa imagem boa e que transmita confiança ao cliente, porque, em primeiro lugar, o meu valor pessoal. Se eu olhar para o espelho e olhar para o espelho e disser este não é o Luís Alves que eu quero ser todos os dias, imediatamente eu começo a pensar que o meu valor está em baixo e acaba por trazer também consequências. Mais uma vez, aquilo que é a minha percepção individual acaba por trazer também manifestações para a vida real. Então eu sei que o meu desempenho, a minha performance durante uma sessão, por exemplo, é inferior quando eu não me sinto bem comigo mesmo. E o primeiro passo para me sentir bem comigo mesmo é realmente eu estar preocupado com a minha imagem, com o meu valor pessoal. Eu jamais posso querer, por exemplo, ter 1 milhão de euros ou melhor, 1 milhão de reais na minha vida se eu não me comportar, se eu não tiver como valor pessoal como uma pessoa que já tem esse 1 milhão de euros. Mais uma vez eu volto a dizer, nós temos que ser primeiro para depois ter no futuro. Nós temos que dar para receber. Ou seja, eu primeiro tenho que me sentir no presente como uma pessoa de sucesso, uma pessoa com riqueza financeira, para depois, mais tarde, eu poder atrair isso para a minha vida. Porque aí, mais uma vez, volta a existir um desequilíbrio. Se eu me sinto uma pessoa, vamos supor, portadora de 1 milhão de reais ou 1 milhão de euros e olhar para a minha conta bancária e não existir, inconscientemente eu vou fazer coisas, vou ter ações no meu dia a dia que me vão aproximar disso que é a realidade que eu desejo. Portanto, o desequilíbrio vai deixar de existir. A minha mente vai-me estimular a procurar oportunidades para que eu consiga materializar, manifestar essa realidade. Então, quando eu vejo pessoas que, por exemplo, guardam, e eu falo nisto no livro Sem Limites precisamente porque eu acho que é de suma importância, a questão do valor que nós transmitimos para nós mesmos, quando olhamos para o espelho, e o valor que nós transmitimos às outras pessoas.
Muitas pessoas têm, por exemplo, o hábito de guardar roupa para fim de semana, roupa para as festas. Obviamente, não estou a falar aqui de casamentos ou cerimónias. Estou a falar daquela roupa melhor que a gente tem guardada no canto do guarda-roupa e que só veste nos momentos especiais. E muitos de nós acabam por muitas vezes nem vestir essa roupa, porque os momentos especiais acabam por nem vir. Nós estamos deprimidos, nós estamos descontentes com a vida e acabamos por deixar aquela roupa que nos faz sentir imensamente bem sempre de lado. E eu penso de uma maneira diferente. Eu não tenho a roupa de andar por casa e a roupa de fim de semana. A minha roupa é toda dentro do mesmo padrão. Tenho roupa mais confortável, ok, para o dia a dia, mas nem por isso essa roupa confortável me diminui ao meu valor pessoal. Porquê? Porque uma das coisas mais importantes todos os dias é eu sentir-me de manhã, quando acordo, quando me arranjo, quando vou ao banheiro fazer a minha higiene pessoal, sentir-me sempre com um valor acima daquilo que eu tenho neste momento. Porquê? Porque aquilo que eu desejo para o meu futuro exige que eu tenha um outro tipo de valor. E obviamente, com valor, nós não estamos aqui a falar só no vestuário, não estamos a falar em cabelos, não estamos a falar em maquiagem, não estamos a falar em perfumes, não estamos a falar sobre isso, só, exclusivamente. Estamos a falar num conjunto de elementos do nosso dia a dia que acabam por aumentar o nosso valor pessoal. O vestuário, a maquiagem e a parte de higiene pessoal, a parte de cabelo, a parte de odor corporal, portanto, neste caso o perfume, a parte de linguagem, que é uma parte que aumenta imenso o nosso valor. A forma como nós comunicamos com as outras pessoas, a forma como nós passamos de uma forma correta a mensagem que nós queremos fazer chegar ao outro lado. A nossa postura, a forma como nós cumprimentamos uma pessoa, a forma como nós damos os bons dias quando chegamos a uma empresa, por exemplo, a forma como nós recebemos um cliente, como recebemos um familiar, tudo isso conta para valor pessoal. E eu posso-vos garantir uma coisa: se você hoje conseguir agregar valor individual a cada um dos elementos que você tem de interação com as outras pessoas, você não só se vai sentir melhor com você mesmo, como também vai começar a ser percebido como uma pessoa de maior valor. Por isso é que, por exemplo, para mim, desde que eu entrei nesta área, estudar é uma coisa diária. Todos os dias eu tenho sempre que aprender um pouco mais. Porquê? Porque eu tenho consciência que isso aumenta não só o meu valor pessoal, mas como também o meu valor profissional. Quanto mais eu estudo, maior valor eu agrego àquilo que é a minha vida pessoal e profissional. E quanto maior valor eu agrego, mais eu atraio condições de valor real na vida. Ou seja, coisas mais caras, coisas de melhor qualidade, circunstâncias mais favoráveis, mais felizes e mais abundantes. Então, é isto que tem sido um dos grandes segredos. Eu nunca saio de casa ou nunca saio do quarto para fazer a minha vida do dia a dia, uma vez que eu trabalho em casa, sem eu estar na melhor imagem que eu posso estar. Eu penso em. Obviamente que de manhã eu medito para equilibrar as minhas energias, para pôr os meus pensamentos em ordem depois da noite, mas sempre que eu estou com alguém, sempre que eu olho para o espelho, eu tento sempre estar numa imagem que é a mesma imagem que eu quero ver refletida um dia mais tarde. Ou seja, aquilo que são os meus desejos, aquilo que são os meus objetivos na vida, eu tento imaginar como é que seria o Luís naquele momento e eu tento trazer esse momento para o presente. Dessa forma, eu consigo acelerar muito rapidamente aquilo que é manifestação. Porquê? Porque eu hoje já me sinto com o valor agregado daquilo que eu quero no meu futuro. E ao mesmo tempo as pessoas que estão à minha volta, e as pessoas dizem que eu tenho, isto com muita humildade eu digo, as pessoas dizem que eu tenho um magnetismo muito grande, que as pessoas se sentem atraídas para conversar comigo, para interagir comigo, e passa muito por isto. O valor que eu passo às outras pessoas, o valor, entre aspas, que eu vendo às outras pessoas, é sempre um valor muito alto. Ou seja, eu não me contento com pouco e sempre que dou alguma coisa às outras pessoas, eu dou sempre o meu máximo. Sempre 101%, sempre acima daquilo que é o meu limite, ok? Então é isso que eu convido a fazer. Se você deseja uma realidade diferente para a sua vida, aprenda a aumentar o seu valor pessoal hoje, no presente. Olhe para o espelho e veja qual é o valor que eu transmito a mim mesmo. Quando você transmite um valor alto e consegue perceber em frente ao espelho esse valor, você sente-se uma pessoa mais próspera, mais abundante. E com isso você vai atrair mais prosperidade e mais abundância. E a mesma coisa em relação aos outros. O que é que eu vendo? Qual é a imagem que eu vendo? Qual é o meu valor perante as outras pessoas? As pessoas, quando interagem comigo, quando chegam ao meu escritório, quando chegam à minha empresa, qual é o valor que eu passo para essas pessoas? É um valor alto, ou seja, que as pessoas sentem que vão, de alguma forma, recolher ou conseguir contemplar muito conteúdo da minha parte, ou é um valor baixo e que não está compatível com aquilo que eu desejo na minha vida? Então, esta reflexão
que eu peço para você fazer esta semana. O valor pessoal e o valor profissional é muito importante. E tudo que são pequenos elementos tal como eu já falei, a parte de vestuário, estética, de imagem, a parte de como nós comunicamos, o nosso tom de voz, a firmeza com que nós damos um aperto de mão ou que damos um abraço, a educação com que nós tratamos as outras pessoas, tudo isso são elementos que aumentam ou diminuem o nosso valor. Então, eu peço para você sair de casa sempre, todos os dias, com o máximo de valor possível. E todos os dias ir aumentando um pouco mais o seu valor. Isto porque, quanto mais próspero e abundante você se sentir no presente, mais prosperidade e abundância você vai atrair para a sua vida. E agora eu pergunto, até hoje qual tem sido o valor que você vende aos outros e você vende também a si mesmo? Obviamente que aqui o vender é no sentido figurado. Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. E se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje para receber todas as semanas conteúdos de desenvolvimento humano que vão agregar valor à sua vida. Não se esqueça também de se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver o episódio desta semana. Vemo-nos para a próxima semana. Um forte abraço. Muito obrigado.